Primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak promete levar a luta pelos povos originários e pelo meio ambiente à instituição. O escritor e ambientalista torce para que o planeta dispense a humanidade. O ano era 1987. O Brasil saía de uma longa ditadura militar quando o escritor indígena Ailton Krenak estava diante da Assembleia Constituinte, que foi um marco na história do país. 36 anos depois daquele momento memorável que ajudou a garantir a nova Constituição brasileira protegesse os direitos da terra nativa, Krenak alcançou o que chama de uma nova reparação histórica. Em outubro, ele foi eleito o primeiro membro indígena da Academia Brasileira de Letras. Fundada em 1897, a instituição é formada por 40 membros conhecidos como imortais, que ocupam cargos vitalícios. A Academia Brasileira de Letras ela é uma instituição centenária e ela nunca se abriu para essa perspectiva de povos originários, de outras línguas, outras culturas que não seja essa lusófona. A lusofonia domina o ambiente. Então, a presença do indígena na Academia Brasileira de Letras é uma reparação histórica com esses povos nativos. Membro do povo Krenak, originário do sudeste do Brasil, o escritor viveu em carne e osso a luta indígena. Seu povo foi expulso das terras em que vivia por volta de 1970, durante a ditadura. Aos 18 anos, Ailton partiu rumo ao Paraná para estudar a língua do colonizador e se formou em jornalismo. Considerado um dos principais intelectuais indígenas do Brasil, ele escreveu uma obra altamente conceituada, criticando o colonialismo e o capitalismo, incluindo o aclamado ensaio Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que foi traduzido para mais de 10 idiomas. Agora um imortal da ABL, Ailton quer chamar a atenção para os povos nativos e também para a questão ambiental. A Amazônia está secando. Os rios da Amazônia estão secando. E quem conhece a regulação do clima da floresta é quem vive na floresta. Não são os donos do latifúndio, da soja, do gado. Nós vamos fazer eles recuar com esse gado deles para outro lugar. Ailton Krenak propõe um modo de vida diferente, semelhante aos das comunidades nativas, que resistiram ao colonialismo. Há cerca de 4 anos, ele se mudou para a terra de seu povo, às margens do Rio Doce, onde vivem cerca de 350 indígenas. Ao mesmo tempo em que luta por mudanças políticas e sociais, o escritor espera que o planeta supere o mal causado pela humanidade. A minha esperança é que a diversidade da vida no planeta possa dispensar o humano e seguir em frente. É a minha grande esperança. Que a gente seja descartado o mais breve possível e o planeta siga o seu curso maravilhoso. Milhares de pessoas saíram às ruas nesta segunda-feira para dar um último adeus à lenda do Manchester United e da seleção inglesa Bob Charlton, que morreu no mês passado aos 86 anos. O adeus a Bob Charlton, na Inglaterra. Milhares de pessoas saíram às ruas de Manchester nesta segunda-feira para se despedir do histórico jogador de futebol, que morreu no último mês aos 86 anos, após uma queda acidental em casa. O carro funerário percorreu vários pontos emblemáticos ligados à carreira do ídolo nacional, como o estádio Old Trafford, de Manchester United, e a famosa United Trinity, estátua que imortaliza Charlton, Dennis Law e George Best, outras lendas do time. Sinto que devo vir hoje prestar homenagem a alguém que serviu o Manchester United da maneira que ele fez. Vencedor da Liga dos Campeões, da Copa do Mundo, não há muitos assim, e o segundo maior artilheiro da história do Manchester United. É preciso mostrar respeito por alguém que dedicou sua vida ao clube, não só dentro de campo, mas também fora dele. Considerado um dos melhores jogadores ingleses da história, Charlton conquistou a única Copa do Mundo da Inglaterra em 1966. Sua ligação com o Manchester United foi além do esporte. Ele sobreviveu a um acidente de avião em 1958, quando o time voltava de Belgrado.
Em uma escala em Munique, a aeronave não decolou corretamente e atingiu uma casa e um depósito de combustível, que pegaram fogo. Sir Bob, ele esteve lá toda a minha vida, desde que eu era criança quando o vi. Vim para mostrar respeito, ele assumiu a equipe depois de Munique. É um momento muito triste. A vida continua, mas é triste que um dos heróis e ícones tenha ido embora. 1000 convidados participaram de uma missa nesta segunda-feira, incluindo o ex-técnico dos Diabos Vermelhos, Sir Alex Ferguson, o atual técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, e até o príncipe William. A cerimônia também contou com a presença de alguns ex-jogadores e atuais, como Ryan Giggs e Roy Keane. Mudando de assunto, vamos falar de futebol, porque a seleção brasileira se apresentou em Teresópolis, no Rio de Janeiro, visando jogos contra Colômbia e Argentina, válidos pelas eliminatórias sul-americanas de 2026. A seleção brasileira, enfim, está completa para seus últimos compromissos em 2023. O Grupo Canarinho recebeu na Granja Comari, em Teresópolis, os 3 jogadores que faltavam. São eles os laterais esquerdos, Renan Lodi, do Olympique de Marselha, da França, Carlos Augusto, da Inter de Milão, da Itália, e o ataquinha Rafinha, do gigante espanhol Barcelona. Dos 24 atletas que se apresentaram, um ainda não está à disposição do técnico Fernando Diniz. O atacante Gabriel Jesus se recupera de lesão muscular e faz tratamento para ter condições de encarar a Argentina. Para esta data FIFA, a amarelinha terá novidades. Os atacantes João Pedro, do Brighton, da Inglaterra, Paulinho, do Atlético Mineiro, PP, do Porto de Portugal, e o jovem Hendrick, do Palmeiras. Todos foram convocados pela primeira vez. Em sua chegada, Hendrick afirmou que não faltará energia. Deixo o recado falando que não vai faltar entrega, não vai faltar alegria para mim também, felicidade. Que eu possa trazer bastante felicidade para vocês e que se Deus quiser a gente passar aí com a vitória nos 2 confrontos e ajudar a seleção para estar na próxima Copa do Mundo. A seleção não contará com 2 de suas referências, o volante Casimiro e o atacante Neymar, ambos machucados. O Brasil encara a Colômbia no estádio Metropolitano na próxima quinta-feira, às 9 da noite. Já na terça-feira, o jogo mais esperado. Brasil e Argentina se enfrentarão no Maracanã, às 9h30 da noite. Com 7 pontos, a seleção ocupa a 3ª colocação na competição, atrás de argentinos com 12 e uruguaios, que também têm 7. A América do Sul oferece 6 vagas diretas para a Copa do Mundo, que será disputada na América do Norte. O 7º colocado se classifica para a repescagem. Pebolim, totó, botões, brinquedos futebolísticos que divertiram gerações passadas estão disponíveis no Museu Alusivo ao Esporte, localizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Veja mais detalhes com Beatriz Oliveira, aluna do curso Oficina da Mídia Repórter TV. Dedo ou futebol de prego, totó, pebolim ou fla-flu. Quem viveu a era analógica, longe dos videogames, certamente vai saber do que estamos falando. São os brinquedos que divertiam crianças e adultos de antigamente apaixonados pelo futebol. São dezenas de peças organizadas no Museu do Futebol em São Paulo. Em 1930, o pintor Geraldo Cardoso teve uma ideia para passar o tempo. Em cima de uma mesa, ele colocou botões de um casaco e uma bolinha forrada com feltro. A ideia foi impulsionar essa bolinha dentro do gol. E nem precisa dizer que a ideia deu certo. Esse espaço aqui faz relembra o meu passado. É uma coisa que vai ficar pro resto da minha vida, até quando eu for embora. Mas é muito interessante mesmo, viu? Quem é da geração videogame também se divertiu. Crianças e adolescentes bateram uma bola e até esqueceram o celular. Seu José não perdeu a oportunidade de levar o filho Pedro. A sensação maravilhosa de fazer ele conhecer a história, né, do esporte, do futebol, né? Desse futebol de totó, futebol de pebolim, que faz parte do passado da gente, né? Eu já joguei bastante. Na infância, eu sempre tive um pimbolim também, eu sempre brincava.
com meus pais, com os amigos, eu sempre levava para os lugares pimbolim. Eu achava bem legal. Mas afinal, o que se conclui nessa exposição é que o antigo e o novo podem sim brincar e aprender com futebol. É uma oportunidade de sair da tela e ir para o analógico mesmo, para o físico e para o lúdico mais tradicional e que sempre vai estar presente no nosso imaginário, né? E o Brasil News fica por aqui. Voltamos amanhã, Dia da República, feriado nacional. Até lá. Até lá.